O Eduardo Barão ao vivo conosco, diretamente dos States, ele que acompanhou agora há pouco tudo isso que você está vendo aqui, ó, porque essa movimentação foi para levar o Maduro de um lugar que ele estava, no sistema penitenciário, lá para o tribunal. Ficou frente a frente com um juizão que tomou uma decisão. Ali ele tinha a oportunidade de se declarar como culpado ou não. Barão, o que aconteceu nessa audiência de custódia e como que deve ser o futuro do Maduro nos próximos tempos, pelo que você está ouvindo aí? Um prazer enorme hoje sempre te receber aqui no Brasil Gente. Parabéns pelo seu trabalho, querido. Boa tarde. Olá, Joel. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Sempre bom estar contigo. Exatamente. A gente acompanhou há instantes, né, o Maduro nesse tribunal, o Tribunal Federal, que fica na parte sul aqui de Manhattan, e ele teve frente a frente com um juiz que leu as 4 acusações que tanto ele quanto a esposa, Cília Flores, estão respondendo agora aqui na Justiça dos Estados Unidos, entre elas de narcoterrorismo. Maduro se disse inocente, e falou mais, Joel, disse que é inocente, é um homem decente e é o presidente da Venezuela e se considera um prisioneiro de guerra. O juiz explicou que nesse momento não é ainda o início do julgamento, ele marcou uma nova data que é o dia 13, ou melhor, 17 de março. Então, de hoje até lá, o Maduro vai continuar nessa penitenciária federal, no Brooklyn, aqui em Nova York, com a esposa dele. Então, os dois vão continuar por lá, até que o processo legal aí comece por aqui, Joel. E, evidentemente, ele vai poder tentar, né, se livrar. Mas a situação de Maduro é muito complicada pelas acusações que foram colocadas pela Promotoria Federal aqui dos Estados Unidos, Joel. Ô Barão, pensa comigo. Se ele for condenado, nós estamos falando de uma pena de mais de 30 anos. Principalmente falando de Estados Unidos. Prisão perpétua. Sim, prisão perpétua. Então, ou seja, na prática, o Maduro não deve sair nunca mais dos Estados Unidos. Deve morrer nos Estados Unidos. Ele e a senhora dele. Os dois que têm acusações sérias sobre eles. Acusação de narcotráfico. Acusação de facilitar e fazer o possível para a droga ou passar pela Venezuela, ou passar pela Venezuela e ir para os Estados Unidos, ou sair da Venezuela e ir para os Estados Unidos. São coisas diferentes, porque a Venezuela ela pode ser considerada muito mais uma área de passagem do que uma área produtora. Né? Uma área produtora. Os principais países produtores hoje de cocaína, nós podemos dizer que são Colômbia e Peru. Colômbia e Peru. A Venezuela não necessariamente produz, mas é importante dentro dessa logística. Importante desse posicionamento geográfico. E as autoridades norte-americanas levantaram algumas provas que mostram que o Maduro, o senhor Maduro e a senhora dele sempre atuaram nesse sentido. Além da corrupção como um todo interna na Venezuela, algo que ninguém questiona, né? Se tem um ditador, esse ditador está aqui. Nós, nas últimas eleições, mostramos o tempo todo que as eleições muito provavelmente foram fraudadas. Ele escondeu as atas, teoricamente não, ele perdeu as eleições, só que escondeu e forjou um resultado. E não apresentou o resultado real para o mundo, porque o resultado real para o mundo colocaria o opositor dele na presidência. Então ele, como ditador, resolveu jogar tudo isso no ralo e seguiu desse jeito. Foi questionando, duvidando dos Estados Unidos do Donald Trump. Está aí, ó. Os caras foram buscar o sujeito lá dentro. Agora, ô Barão, aquela história das pizzas, eu me prendi muito às curiosidades, sabe? Principalmente a tecnologia dos Estados Unidos, os caças que foram empenhados, aquele ataque cibernético, coisa que a gente vê em filme mesmo. Você viu que na matéria do Barão apareceu a área antes e depois de ser bombardeada. Eles dizimaram tudo e preservaram só a área, claro, que estava o Maduro e a esposa. Ali entraram rapidamente para resgatar o cara, para prender o sujeito. E eles criaram maquetes nos Estados Unidos, parecidas com essas instalações da Venezuela, e ficaram treinando o tempo todo. Você imagine só um nível de treinamento para uma ação como essa. E nada saiu do script, pelo que eu vi. Não à toa, em 30 minutos, os caras entraram no país, prenderam o Maduro e a esposa e voltaram para os Estados Unidos. Agora, Barão, aquela história das pizzas, aquilo é verdade mesmo? Olha só, aquela história das pizzas em volta do Pentágono. Existe um indicador da pizza. Você já ouviu falar isso, você que está me acompanhando agora? Como é que você acha que venda de pizza
pode mostrar que algo desse nível está por acontecer. Isso é fato mesmo, Barão? É fato, Joel. Quando você tem uma venda muito grande de pizza perto do Pentágono, significa que tem um pessoal a mais lá trabalhando, virando à noite, madrugada, como foi nesse caso. Alguns jornalistas aqui já estavam prevendo que esse ataque poderia acontecer justamente por causa desse índice da pizza. Para você ter na memória, Joel, Comando Delta, esse é o nome desse grupo especial que realizou essa ação, é a elite da elite das Forças Armadas Americanas. Eles planejaram e executaram com brilhantismo, claro, do lado do Exército, das Forças Armadas, essa operação que acabou tirando o Maduro de